Bom dia! Tudo bem com você? Bom dia! Hoje é dia 4 de fevereiro de 2022. Hoje nós estamos aqui nessa sexta-feira abençoada, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para mais um dia nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje, na palavra de fé, nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. E logo mais às 18 horas, nós vamos estar aqui no canal do YouTube, no momento do altar das 18 horas, o momento da oração, aonde nós vamos orar pelo 5º dia da campanha A Minha Família no Altar de Deus, tá bom? Então eu quero agora ler a palavra com você e abençoar o teu dia. Lucas, capítulo de número 17, acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele pelo qual vier. Melhor que fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançada no mar do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrepende-me, perdoa-lhe. Disseram-lhe então os profetas ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: tu tiveis fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizestes tudo o que lhe for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estavam sãos, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, andando e dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este que era estrangeiro. E disse-lhe: levantai e vai, a tua fé te salvou. A vinda súbita do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse-lhe aos seus discípulos: dias virão em que desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E digo-vos-ão: ei-lo ali ou ei-lo aqui, não vardes nem os cigais,
Porque como o relâmpago ilumina desde o extremo inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu, no céu fogo e enxofre consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite, estando dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão juntos moendo, um será tomado, o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: Onde, Senhor? E ele disse-lhe: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Queridos, o capítulo de número 17, perceba que Jesus, desde o capítulo 14, Jesus vem afunilando a pregação e vem falando sobre a volta do Filho de Deus. No capítulo 17, Jesus vai falar sobre o perdão, sobre os escândalos que iriam acontecer antes da sua volta e sobre o poder da fé e os servos inúteis. Jesus ele começa falando que nós deveríamos perdoar as ofensas dos nossos irmãos até 70 vezes 7 por dia, se essa pessoa se arrependesse. Jesus vem falando do servo que é inútil, quando esse servo só faz aquilo que o seu senhor lhe pede, porque o servo útil é aquele que faz além daquilo que o seu senhor lhe pede. E ele vem falando sobre os escândalos, que era aprovado que viessem os escândalos sobre a terra, porém, ai daquele pelo qual viesse o escândalo. Do versículo 11 ao versículo de número 19, Jesus vai entrar ali, vai sair de Jerusalém, vai passar por Samaria e ele vai curar 10 leprosos. Porém, dos 10 leprosos que foram curados, somente um voltou para agradecer. É aquele típico de pessoas que recebe e vai embora, não lembra nem que Jesus existe, nem para agradecê-lo. Mas entre os 10 leprosos, um voltou, se prostrou, ajoelhou, adorou. Então Jesus olhou para ele e disse: olha, agora vai, a tua fé te salvou. Além de ser curado da lepra, ainda recebeu a salvação. Do versículo 20, Jesus vai falar sobre a sua vinda súbita. O final do capítulo 17, do versículo 20 até o versículo de número 34, Jesus vai falar como vai ser a vinda do reino de Deus. Então ele vai dizer que era para nós vigiarmos, porque muitos vão dizer: olha, Jesus está ali, está ali, está ali, e não era para a gente ir, porque dias ia vir em que muitos iam dizer que o Filho do Homem já tinha vindo, porém ele vai dar um sinal, ele vai dizer: eu não vou vir assim de qualquer maneira, eu vou vir como um relâmpago que corta desde o Oriente até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho de Deus para buscar a sua igreja. Aí Jesus vai dar algumas características para nós sabermos de quando seria perto da sua volta. Primeiro, ele vai citar o exemplo, ele vai dizer: olha, vocês lembram como era no tempo de Noé? Que muitos casavam, dava-se casamento, então Noé entrou na arca e todos foram consumidos. Vocês lembram quando foi no tempo de Ló?
Muitos comiam, bebiam, compravam, vendia, plantava, edificava, porém o fogo veio consumir Sodoma e Gomorra e todos foram consumidos, porque não creram na pregação e nem na palavra. Assim também será quando o Filho de Deus vir se manifestar. Aquele dia, muitos vão estar desapercebidos, alguns vão estar como a mulher de Ló, olhando para trás, outros vão procurar salvar a sua vida, porém aquele que salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Ele vai dizer que aquele dia da vinda do Filho de Deus, alguns estariam no campo trabalhando, porém um subiria e outro ficaria, 2 estariam na cama, um subiria e outro ficaria, 2 estariam moendo, trabalhando, um subiria e outro ficaria. Isso aqui é a porcentagem dos 50%, né, meus irmãos? Porque nem todos serão salvos. Então, nem todos que estão no mesmo lugar, congregando na mesma igreja, trabalhando no mesmo trabalho, um vai ser salvo e o outro fica. Um será arrebatado e outro não será arrebatado. Amém? Essa é a conclusão do capítulo 17. Nós estamos estudando agora os capítulos inteiros, porque os capítulos são pequenos. Amanhã é sábado, nós vamos estudar o capítulo de número 18. Daqui a pouco eu espero você aqui no altar das 18 horas, para nós estudarmos aí, para nós orarmos no 5º dia da campanha, a minha família no altar de Deus, tá certo? E vai ser bênção, vai ser vitória, vai ser milagre, tá ok? Olha, que Deus abençoe a tua sexta-feira. Eu profetizo sobre a tua sexta-feira, uma sexta-feira de bênção, de vitória, de milagre. Que a mão do Senhor esteja contigo, te guardando, te livrando de todo mal. E que você possa ser abençoado. E você diga amém e diga graças a Deus. Não esquece de deixar o like, tá ok? Isso ajuda demais o canal a crescer. Beijo no teu coração e até daqui a pouco às 6 horas da tarde.